João Luiz de Mantova, o que Itajaí faz em Criciúma? Então, nós fomos convidados a participar pela doutora Natália aqui do primeiro Fórum de Mobilidade Regional aqui da REC. E é uma satisfação muito grande estar aqui presente para apresentar um pouquinho do nosso case, que é o projeto Inova Anfri. Dentre as ações do projeto Inova Anfri, a mobilidade regional tem um destaque especial. Eu não podia deixar de perguntar também, quais são os desafios para esse projeto? Então, a primeira fase de Inova Anfri está concluída, durou 2 anos, que foi a parte mais difícil, que é a parte de planejamento. E agora nós estamos dando início à fase de implementação das ações, né? Então, as ações estão começando a sair do papel e estão começando a se transformar em realidade para as pessoas e para a comunidade. E esse é o desafio agora que a gente está vivendo nesse momento. Tornar as ações, materializar essas ações planejadas. Nós vamos observar que você tem batido muito a questão da importância de uma ponte entre Itajaí e Navegantes. E isso vai ser concretizado? Então, a ponte é uma obra de fundamental relevância para a questão da mobilidade regional. Não é só uma questão de mobilidade de Itajaí e Navegantes. Toda a região, todo o sistema de transporte coletivo passa pela necessidade da construção dessa ligação. Então, é fundamental que as forças se unam em torno desse projeto para que isso possa acontecer no menor espaço de tempo. Eu não posso te perguntar como é que tu encarou e viu essa edição da Volvo Show Race? Fantástica, eu tive a grata satisfação de poder participar da organização das 2 primeiras, né, edições aqui em Itajaí. E dessa vez fiquei como espectador, fui diversas vezes à vila, aproveitei um monte e não hesito em dizer que foi a melhor das 3 edições e está cada vez mais bem organizada e mais promissora. É um evento que está consolidado em Itajaí. João Luiz Mantova, muito obrigado. Estradas tortuosas ou com rampas bastante íngremes, o que é uma dificuldade para o trem, porque você acaba impondo um custo elevado para o transporte. Recentemente, eu já vi manifestações de políticos tentando influenciar sobre o traçado de uma ferrovia. Não tem como você influenciar, senão você não vai ter trem, você vai ter um papo de cobre. Hoje é o 2º PIB mundial. Por quê? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Não só culpar os políticos estão lá porque nós os colocamos lá. E talvez esteja na hora de nós sairmos um pouco mais da postura de clientes, de que sempre tem alguém para fazer por nós, e nós começarmos a fazer alguma coisa. As eleições estão aí. Quem vamos escolher para estar lá? Isso aqui, a nossa infraestrutura, a nossa colocação no ranking mundial de infraestrutura é exatamente por falta de planejamento. Eu participei de uma reunião com o ministro Nelson Barbosa, do governo anterior. Sentamos na mesa, a primeira pergunta que ele fez, que nos assombrou, a todos os presidentes do seu governo, nos assombrou muito. O que é que a gente faz agora? Isso, para mim, traduziu uma falta de planejamento muito grande e onde a gente quer chegar. Se a gente não sabe onde vai chegar, a gente não pode sonhar. Se a gente não pode sonhar, não pode realizar. Um começo, meio e fim já dá um projeto que está pronto já para ser implantado no momento que for decidido pela sua implantação. Tá? Então, toda essa parte de estudo foi desenvolvida por uma empresa espanhola, IDP Engenharia, e já estão concluídos. Na etapa 1, o plano de integrado de mobilidade urbana regional, foram entregues os seguintes produtos. Primeiro, nós constituímos, em quem se desloca, a opção de não só definir aonde quer chegar, mas também escolher como ele quer chegar, e não necessariamente utilizando apenas um modelo de transporte. Então, a origem, a pessoa pode ter qualquer tipo de deslocamento, até a integração modal feita pelo transporte coletivo, e depois também no destino, ela pode chegar ao seu destino escolhendo o seu meio de transporte. As diretrizes na Praia Brava, e a proposta do anel viário da BR-101, que tem que começar a ser estudado. Esses são os desafios que a gente tem realmente, né?
a questão da duplicação da BR-470, que já está em estágio avançado de execução. Também a duplicação da rodovia que liga Brusque e Itajaí, que também já está quase concluída. E a questão das duas ferrovias, a ferrovia litorânea, né, em seu trecho 1, em sua fase 2, e também aqui a questão da ferrovia leste-oeste. Bom, vencido o plano diretor de mobilidade regional, nós pedimos à empresa, então, que desenhasse o nosso sistema de transporte coletivo regional. Creio, e até onde nós temos conhecimento, é um projeto completamente inovador. Nós não temos conhecimento de outra região que tenha um plano desse tipo, a não ser as regiões metropolitanas já constituídas, né? Então, foi um baita desafio para nós chegarmos até a conclusão. E aí definiu-se, então, que a região da Anfre, hoje, ela é... Então, isso é o que nós temos hoje na região da Anfre em termos de linhas intermunicipais. Então, são 7 linhas que se transformariam nessa proposta de 11 linhas ligando a região, todos os municípios da região. Então, aqui está o detalhamento das 11 linhas, todas elas em colorações diferentes, né? E ligariam, e todas as linhas são conectadas através de terminais integradores. Então, é possível, só para os senhores entenderem a problemática do transporte público, que em 2015, a partir de 2 constatações que são fatos irreversíveis, né? A primeira das constatações que nós fizemos na nossa região é que a taxa de crescimento populacional é muito superior à média do estado de Santa Catarina. Nós crescemos a 3,6% ao ano, enquanto a média do estado é de 1,6% ao ano. E a segunda constatação foi o fator da conurbação presente já nos municípios da nossa região. Com essa taxa de crescimento populacional, nós seremos em 20 anos uma única metrópole, né? Uma cidade composta por 10 municípios com 10 administrações, conurbados 10 municípios com 10 administrações diferentes dentro da mesma cidade. Isso nos remete a 2 casos que a gente pode comparar aqui na América do Sul facilmente, que é o caso da cidade de Lima, no Peru, e o caso da cidade de Santiago, no Chile. Um mais bem sucedido e o outro um pouco menos bem sucedido, que é o caso de Lima. Quando nós constatamos isso, nós imediatamente vimos a necessidade de que os municípios começassem a fazer o seu planejamento de forma integrada, alinhando as políticas públicas, justamente para que a gente pudesse construir cidades mais, essa metrópole que vai ser construída de uma forma mais igualitária, né? E aí surgiu o projeto Inova Anfre, que tem âmbito regional, né? 11 municípios, 650 mil habitantes, essa é a apresentação da nossa região, 2 milhões de pessoas na temporada. Nós temos um forte impacto da sazonalidade aqui, porque é uma região eminentemente turística, né? O turismo é o fator de integração da economia regional. Nós temos um PIB de 26,8 bilhões de reais, complexo portuário de Itajaí, o Aeroporto Internacional de Navegantes, e também nós estamos no entroncamento mais movimentado do estado de Santa Catarina, que é o encontro dos eixos norte-sul e leste-oeste, a BR-470 e a BR-101. O projeto, a partir dessas constatações, definiu 3 áreas de atuação. O primeiro eixo foi o desenvolvimento econômico regional. O segundo eixo é a formação de líderes para a gestão pública de qualidade. E o terceiro eixo, a mobilidade urbana. Essas ações foram definidas pelos próprios prefeitos que compunham a associação naquela ocasião, em 2015, identificando as principais necessidades para esse processo de planejamento e desenvolvimento econômico e social da região.
fomos buscar os recursos para implementar o projeto. Então foram 8 milhões do governo do estado de Santa Catarina e 800 mil reais de contrapartida dos municípios da associação. E aqui, pese o interesse que o estado teve pelo projeto para poder replicá-lo nas demais regiões, evidentemente caso fosse bem sucedido, e o que aconteceu porque essa primeira fase de planejamento do projeto se encerrou em dezembro de 2017, com todas as ações concluídas. Dos eixos foram distribuídos 4,3 milhões para o eixo de desenvolvimento econômico regional, 1,3 milhões para o eixo de qualificação da gestão pública municipal e 2,4 milhões de reais para o eixo de mobilidade urbana regional. As 9 ações que foram desenvolvidas, 3 em cada eixo, e nós vamos aqui focar na próxima. Eu fiz isso só para termos uma contextualização de onde entra a questão do transporte dentro do projeto, né? E nós vamos então focar na próxima apresentação na questão da mobilidade regional. Na Praia Brava, e a proposta do anel viário da BR-101, que tem que começar a ser estudado. Esses são os desafios que a gente tem realmente, né? A questão da duplicação da BR-470, que já está em estágio avançado de execução. Também a duplicação da rodovia que liga Brusque e Itajaí, que também já está quase concluída. E a questão das duas ferrovias, a ferrovia litorânea, né, em seu trecho 1, em sua fase 2, e também aqui a questão da ferrovia leste-oeste. Bom, vencido o plano diretor de mobilidade regional, nós pedimos à empresa então que desenhasse o nosso sistema de transporte coletivo regional. Creio, e até onde nós temos conhecimento, é um projeto completamente inovador. Nós não temos conhecimento de outra região que tenha um plano desse tipo, a não ser as regiões metropolitanas já constituídas, né? Então foi um baita desafio para nós chegarmos até a conclusão. E aí definiu-se então que a região da Anfre, hoje, ela Então, isso é o que nós temos hoje na região da Anfre em termos de linhas intermunicipais. Então, são 7 linhas que se transformariam nessa proposta de 11 linhas ligando a região, todos os municípios da região. Então, aqui está o detalhamento das 11 linhas, todas elas em colorações diferentes, né? E ligariam, e todas as linhas são conectadas através de terminais integradores. Então é possível, só para os senhores entenderem a problemática do transporte público, que esse é o grande desafio do transporte coletivo regional. Aqui também a gente, uma das coisas que nós entendemos de uma forma muito clara foi que o transporte público, para ser aceito pela população, ele precisa ter uma característica fundamental, que é a confiabilidade. Mas, sem esquecer da questão do conforto, da segurança, né? Ele precisa ter a questão da confiabilidade. Eu preciso saber a que horas o meu ônibus vai passar e que horas eu vou chegar no meu destino com precisão. E também nas ações complementares, a questão a instalação das zonas primas, né, que são as ruas calmas, que estão muito em voga no momento. A implantação também de ruas completas, de sistema de carros compartilhados, isso é muito importante, contemporâneo, moderno, funciona. E eu acho que o grande futuro do deslocamento vai ser o compartilhamento desses veículos também. A implementação de sistemas de bicicletas compartilhadas, nós não temos ainda na nossa região, e a criação de restrição para veículos em regiões centrais. Bom, vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho da questão da restrição dos veículos em regiões centrais. Como o Beroni falou agora há pouco aqui, na realidade, o transporte coletivo, assim como todo outro serviço prestado pelo poder público, ele tem que ser pensado
de que forma, quanto ele custa e de que forma isso vai ser oferecido à população. Estamos falando dos subsídios, tá? Subsídios tarifários. Não existe, não temos conhecimento no mundo de sistema de transporte coletivo que não tenha, com qualidade, que não tenha subsídio tarifário do poder público. Agora, como é que se constrói esse subsídio tarifário é o grande desafio que nós temos pela frente. De que forma inteligente nós vamos criar as fontes de receita para esse subsídio sem onerar a população? É aí que entram as questões ligadas a, por exemplo, a criação de restrição para veículos em regiões centrais, como é feito em Londres, hoje em dia com muito sucesso, que já tem até o pedágio por horas de pico diferenciado, em Singapura, né, que essas questões acontecem. Então nós temos que começar a pensar nessas questões. Isso ajuda muito a reduzir também a utilização do veículo. Porém, nós só podemos chegar lá depois que o sistema estiver implementado. Eu não posso fazer restrições antes de ter o sistema funcionando, porque senão você tira do cidadão o direito básico que ele tem da sua locomoção, né? Seja individual ou não. Né? Então eu preciso oferecer. Eu gosto de citar sempre um exemplo que me chamou muito a atenção. Uma vez em viagem aos Estados Unidos, eu aluguei um carro no aeroporto de Boston, estava me deslocando a Newport, em Rhode Island, e resolvi parar para almoçar no centro de Boston. Tinha um pouquinho de tempo, falava, vou almoçar em Boston. Então peguei o carro e fui até o centro. Eu paguei $23 o meu almoço. Quando eu fui pagar o estacionamento, que eu deixei o meu carro, eu fiquei 1h15 e paguei $27. 1h15 de estacionamento. Por quê? Porque lá eles oferecem a opção ao cidadão de utilizar o transporte público de qualidade. Então, se você quiser ir para o seu carro, você pode ir para o seu veículo particular, mas você vai subsidiar aqueles que usam o transporte público. Né? Então, isso é uma questão importante que eu gostaria de dar. Aqui alguns exemplos das ruas calmas. Né? Nós temos um exemplo aqui bem característico da rua Ercílio Luz, de Florianópolis, né? Antes, como ela era, e depois da implantação dessa rua calma, a diferença era uma rua exclusiva, fechada, agora é uma rua bem mais apropriada para o deslocamento a pé. Né? Aqui dentro do nós fizemos para cada município estudo das implantações das ruas calmas. Balneário Camboriú é um município que pede muito essa solução. Aqui nós temos a proposta das vias completas, que são aquelas vias que nós vamos ver aqui agora, o detalhamento. Então, dentro do nosso sistema de transporte coletivo, nós teremos essas ruas que a gente chama de completas, onde a gente tem o BRT, as vias exclusivas para o BRT, as estações, territórios e pontos, calçadas, espaço público, enfim, todas as soluções urbanísticas que uma via pode ter estão colocadas nessas vias completas. Também a proposta do sistema de uso e utilização do carro compartilhado, do veículo compartilhado, seja ele elétrico, híbrido ou não. Né? A proposta também das estações compartilhadas, aqui é bem um resumo, tá? O plano é bem complexo, bem abrangente, onde entra os detalhamentos, o porquê que eles seriam nessas colocações. Sistema de bicicletas compartilhadas, né? As estações, as bicicletas compartilhadas ao longo da nossa região. E aqui, um cronograma físico da implantação das ações, já dentro da nossa região. Então, o sistema como um todo definido com as 11 linhas integradas para a mobilidade regional. O resumo de característica de cada linha. 2030 e 2045. São 3 cenários, né? 2020, 2030 e 2045. Aqui nós temos as posições das paradas de ônibus para cada uma das linhas, já definidas dentro do projeto básico. Aqui é o exemplo de uma das linhas. E por fim a etapa 3, que é o estudo de viabilidade técnica e econômica para a implantação desse sistema. Então, nós já estamos hoje aptos a saber quanto vai custar essa infraestrutura. Já temos todos os projetos básicos de engenharia, inclusive os projetos de desapropriações, pontos, os projetos estão completamente prontos. Né?
E dentro do estudo de viabilidade, a gente pediu a caracterização da oferta, análise de viabilidade, cálculo de viabilidade, análise das alternativas, projeto básico de engenharia, plano de outorgas e conclusões. Eu vou passar, sei que meu tempo já esgotou, vou passar aqui rapidamente, só para mostrar. Então, a gente fez, na análise de viabilidade e estudos do BRT, solução 1, BRT e simples prioridade. Né? Então, aqui os custos dos investimentos. Solução 2, VLT e simples prioridade, em algumas linhas, né? Então, e aqui, evidentemente, o estudo foi baseado em critérios técnicos e as soluções, o cálculo da viabilidade. E aqui, esse slide eu gostaria de falar um pouquinho para explicar para os senhores. Nós fizemos, então, dentro das duas soluções passíveis estudadas, BRT e simples prioridade, VLT e simples prioridade. Notem que o sistema na nossa região, ele economicamente é extremamente atrativo para os investidores, né? Porque no melhor cenário, no cenário 2, que é o cenário mais equilibrado, para uma taxa interna de retorno de 10,85% ao ano, ou seja, extremamente atraente para investimentos privados, nós teríamos uma tarifa de transporte de R$ 9,50 e uma tarifa de integração de R$ 5,20. Por que nós separamos as tarifas? Porque em um primeiro momento, em virtude do horizonte das concessões municipais, evidentemente a integração vai ser no transporte regional. A integração do sistema de transporte municipal ela tem um custo, que o custo proposto no estudo de viabilidade é de R$ 5,20. Então, nós ficaríamos com uma tarifa completa naquela simulação 3 de R$ 14,70 para utilizar o bilhete. Tá? Nós temos hoje um simples passe de Bombinhas a Itajaí, o cidadão hoje, no ônibus que existe, sem nenhuma confiabilidade e segurança, ele gasta R$ 14,50. E vejam que aqui nós não estamos falando dos subsídios ainda. Essa é a tarifa final proposta, né? Que tem que ser estudados. Então aqui está o quadro das linhas que existem hoje, o custo das tarifas, né? E por fim, daí nós fizemos uma análise de alternativas para chegar à conclusão, utilizando a análise multicritério, mas 2 minutinhos já estou acabando. Onde a gente chegou à conclusão que realmente, então, dentre todos os critérios, o BRT atingiu a solução onde tem BRT 6,29 de nota total e o VLT 4,98. Importante dizer que quando a gente fala BRT e SP, simples prioridade, não são todas as linhas, evidentemente, que comportam BRTs. Né? Na realidade, no nosso estudo, até o cenário de 2045, nós sabemos 3 das 11 linhas que vão comportar em 2045 a implantação de BRTs. Né? Que é a linha entre Camboriú e Balneário Camboriú e Itajaí e Itajaí Navegantes. Essas 3 linhas, a partir do horizonte, a primeira linha já a partir de 2020, já comporta BRT pela demanda de passageiros transportados. Projeto básico de engenharia em projeto completo para todas as linhas. Projeto básico de desapropriações já está feito. E o plano de outorga também, que é a implantação do modelo em si, como é que existe aí dentro do plano uma sugestão muito clara, que é de se criar um consórcio interfederativo de mobilidade urbana para operar o sistema. Então é isso, eu acho que esta é a apresentação do nosso sistema, quero me colocar à disposição, agradecer aí o tempo, desculpe se foi um pouquinho rápido, mas adiantado da hora já nos impôs, ficar à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Obrigado. Reavaliar o modelo de desenvolvimento regional, eu acho que essa apresentação que foi feita agora aqui é um bom exemplo disso, do quanto que o empresariado, as forças políticas hoje, representantes aqui da região, podem trabalhar em conjunto. Nós temos aqui na região universidades que têm cabeças pensantes